Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Mateus capítulo 24, do verso 15 até o verso 26. Esse trecho está inserido no quinto discurso doutrinário de Jesus em Mateus. Esse discurso especificamente aborda temas escatológicos, temas a respeito do final da vinda do Senhor, da sua parousia. Os versos 1 ao 14, já estudados no vídeo anterior, observamos que Jesus apresenta 4 sinais para a sua vinda. O primeiro, a vinda, a presença de falsos messias e falsos profetas. O segundo sinal, guerras. O terceiro sinal, fomes e terremotos. E o quarto sinal, a hostilização dos discípulos. Os discípulos sofreriam muita perseguição e teriam muitos problemas de perseguição. A partir do verso 15, ele vai nos apresentar um quinto sinal. E este quinto sinal exige do discípulo a fuga, pois esse quinto sinal é tomado como referência do livro de Daniel. No entanto, o evangelista, ou seja, o autor do Evangelho de Mateus, trazendo para nós o discurso de Jesus, ele deixa bem claro que, apesar de citar o evento mencionado no livro de Daniel, passado, acontecido em torno dos anos 168 167 a.C., em que Antíoco Epífanes IV entra no templo de Jerusalém e oferece ali um holocausto ao seu deus, a Zeus, Olimpo, e assim profana o templo de Jerusalém e cria uma revolta que vai ser comandada pelos macabeus. No entanto, o evangelista deixa claro para nós que a citação da abominação em Daniel não significa que esta cena ou esta profecia tenha se encerrado e consumado na época do livro de Daniel, mas sim que é um evento que aponta para o futuro, e ele vai mostrar isso ao longo dos versos que nós vamos analisar, a partir do verso 15, onde ele então menciona esse quinto sinal que vai exigir dos discípulos a fuga. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Bem, então, só a observação para que quem lê ou escuta entenda já nos aponta que a compreensão do texto não está explícita, não está clara. É preciso buscar uma compreensão mais aprofundada. Por isso ele adverte o leitor para que ele entenda, para que ele tenha cuidado para entender perfeitamente. Se a explicação ou a interpretação fosse algo claro, evidente, não precisaria dessa advertência. Mas com essa advertência ele chama para um sentido mais profundo do evento mencionado no livro de Daniel, que aponta para o futuro. E outro detalhe importante que no Evangelho de Mateus reforça é que mesmo o Evangelho de Mateus sendo escrito em torno dos anos 80, em que já havia acontecido no ano 70, no ano anterior à escrituração do Evangelho de Mateus, a destruição de Jerusalém, em que as tropas de Tito oferecem holocaustos, sacrifícios no templo em homenagem aos seus estandartes, a Tito e a sua vitória, também é uma profanação, é uma abominação do lugar santo. No entanto, mesmo assim, o evangelista faz questão de mostrar para nós que este evento também do ano 70 não encerra a profecia a respeito da vinda de Jesus, pois ele vai apontar para um evento ainda futuro a ser esperado pelos discípulos. Bem, então a abominação
de que falou o profeta Daniel pode ser encontrada no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 9 até o verso 27, no capítulo 9, verso 27, no capítulo 11, verso 31 e no capítulo 12, verso 11. São textos no livro de Daniel, onde se poderá também encontrar essa marcação. Se você tem acesso ao livro dos Macabeus ou aos livros dos Macabeus, você poderá também encontrar essa citação desse evento abominável em 1 Macabeus, capítulo 1, versos 54 ao 59 e capítulo 6, verso 7. E no segundo livro dos Macabeus também menciona capítulo 6, versos de 1 a 5. Portanto, um episódio referente ao ano 168 e 167 a.C., com a abominação de Antíoco Epífanes IV, o rei grego, no Templo de Jerusalém. Então, há uma citação aqui desse evento no verso 15. O verso 16 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Bem, então, esse quinto sinal exige dos discípulos a fuga. Vejamos os 4 primeiros sinais já mencionados. A vinda de falsos profetas e messias exige uma resistência. Não creiam, não se deixe levar por eles são falsos. Não é ainda o fim. Guerras também não é o fim. Fomes e terremotos não é o fim. A perseguição aos discípulos não é o fim. Continue pregando a palavra, anunciando, evangelizando todo mundo, não se detendo pela perseguição. Mas o quinto sinal já exige uma outra postura. Exige a postura da fuga. A fuga é um elemento também já mencionado no Evangelho de Mateus. Por exemplo, no episódio dos magos, capítulo 2, verso 13, eles fogem de Herodes. No capítulo 2, verso 12. No capítulo 2, verso 13, temos também José fugindo para o Egito com Maria e Jesus. Então, a fuga do perseguidor, do abominável, daquele que cruel, já é uma postura apresentada lá no capítulo 2, tanto nos magos quanto na família de José. Também o capítulo 10 do Evangelho de Mateus exorta os discípulos à fuga. Diante das perseguições, fujam de uma cidade para outra. Capítulo 10, versos 17 ao 18 e o verso 23 também alerta sobre a fuga. Então, é um ensino presente no Evangelho de Mateus que, diante das perseguições, da hostilização, o discípulo deve fugir. Ao contrário disso, seria o enfrentamento, seria a postura de guerra, de armar-se e partir para cima. Observe sempre que no Evangelho de Mateus, os exemplos, Jesus, José, Maria, os magos, o ensino de Jesus no capítulo 10 e agora aqui no capítulo 24, ensina a fuga. Não resista, não lute, não defenda a cidade, não defenda a questão, ou as circunstâncias, ou a família, fuja com todo mundo, como José fez, como os magos fizeram, como Jesus exorta os discípulos no capítulo 10 e também aqui. Então é interessante essa parte do ensino que nos mostra que o discípulo não deve enfrentar, não deve guerrear, não deve partir para o confronto, mas deve fugir. No verso 16, há uma advertência sobre fugir para as montanhas. As montanhas, na tradição bíblica judaica do Antigo Testamento, têm uma referência como lugar de proteção, de amparo, onde Deus cuida dos seus fiéis. Por exemplo, Josué, capítulo 2, versos 22 e 23, há um episódio onde indica-se e é feito a fuga para as montanhas como lugar da salvação, o lugar da proteção do Senhor.
Verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Mais uma advertência importante para o discípulo na fuga é que já foi mencionado no primeiro discurso, no Sermão da Montanha, a respeito do amor às riquezas, ao dinheiro. Onde está o seu coração, onde está a sua riqueza, ali estará o seu coração. Então, o discípulo é ensinado desde sempre a não se apegar às riquezas, ao dinheiro, às coisas desta vida. Está sempre disposto a ir e vir sem se apegar às coisas materiais, ou aos bens, ou à sua fortuna. E aí vai exigir dele essa postura agora. Quem estiver no campo, quando a situação acontecer, não volte atrás para buscar, não desça a tirar de casa alguma coisa. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, então sempre a advertência para o discípulo a vida é mais importante do que as coisas. Salve a vida, não fique apegado aos bens materiais, pois muitas vezes, para salvar-se, será necessário sacrificar esses bens. O verso 19 diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bem, há uma advertência a um sofrimento maior das mulheres, principalmente as que estiverem grávidas ou que amamentarem. Um sofrimento semelhante já foi mencionado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, verso 18, com o choro de Raquel diante da morte das crianças de 2 anos para baixo pelo mandato do rei Herodes. Então, já percebe no Evangelho essa carga maior sobre as mães, sobre as mulheres, sobre as grávidas, sobre as que têm filhos pequenos. Então, mais uma advertência aqui, um ai, né, daquelas que naqueles dias amamentarem ou estiverem grávidas. Verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. A palavra traduzida por inverno, embora a palavra é heimon em grego, aplica-se à ideia de inverno. No entanto, ela também tem um sentido de tempestade, de momento ou época chuvosa, que, por exemplo, é a acepção desse sentido no capítulo 16, verso 3. Pode dar uma conferida lá, capítulo 16 de Mateus, verso 3. Esta palavra é usada no sentido da estação chuvosa de tempestades, porque assim dificulta a fuga. O quinto sinal exige a fuga. O ensino para os discípulos é que fujam, que não defendam a cidade, que fujam. E nessa fuga, algumas questões podem trazer empecilhos. Então, orai para que não aconteça em épocas chuvosas ou de tempestades, e nem no sábado. Bem, essa questão do sábado pode nos levar a compreender que não apenas no momento histórico de Jesus, né, como o judeu e seus discípulos guardavam o sábado, mas também na comunidade mateana dos anos 80, na igreja que vai produzir e ler como primeira mão o Evangelho de Mateus, havia um número grande de judeus cristãos nessa comunidade e que havia, de uma certa forma, a observância da guarda do sábado. Embora, no capítulo 12 do mesmo Evangelho de Mateus, já observamos que Jesus fala sobre o cuidado da observância rígida do sábado. Jesus, no capítulo 12, mostra que o sábado deve ser observado com misericórdia, para que ele produza satisfação e seja uma ação de misericórdia com aquele que tem fome. E que não deve ser seguido rigidamente ao ponto de que, com fome, deixe de colher espigas por causa da observância do sábado, mas que deve colher e ter então no sábado a satisfação de um estômago cheio e de uma vida satisfeita. Então a gente pode observar que a comunidade mateana observava o sábado, não de uma forma rígida, talvez como os fariseus, mas havia esse olhar
sobre o sábado, de forma que ele fosse uma expressão da misericórdia, uma expressão do cuidado de Deus para com o homem, para que este também tenha o seu momento de oração, de culto, de comunhão com Deus, e não viva trabalhando o tempo todo, 7 dias por semana, todas as horas possíveis do dia, e com isso esqueça do seu Deus, esqueça da comunhão com o seu Deus. Então a gente pode observar esse detalhe aqui nessa observação no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 20. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mais uma vez, o discurso aponta para um evento que não se esgotou nos anos 168 e 167, com a invasão grega e a abominação dos gregos no Templo de Jerusalém. Também não se esgotou com a tentativa de Calígula, no ano 40, segundo Flávio Joséfo, de erigir uma estátua sua no Templo de Jerusalém. Não conseguiu esse intento, mas houve essa tentativa no ano 40. E nem também se esgota no ano 70, quando as tropas de Tito fizeram sacrifícios aos seus deuses, aos seus estandartes, quando eles venceram e destruíram a cidade de Jerusalém na Guerra Judaica de 66 e 70. Mas aponta-se para um evento futuro, como ele está dito aqui no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, nesse tempo, uma discussão ainda a acontecer e não acontecido ainda, não é a Guerra Judaica de 70. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Já mais uma indicação futura do evento, que esse evento pode acontecer desde a crucificação de Jesus até a sua vinda. Entre a crucificação e a sua vinda é o período de tempo onde esses eventos poderão acontecer. Em comparação, por exemplo, com o Evangelho de Marcos, a mesma passagem lá em Marcos capítulo 13, versos 14 ao 23, se você ler o texto de Marcos, você vai observar nessa parte do discurso há uma alteração aqui no Evangelho de Mateus, em que Mateus vai usar o tempo futuro. Os dias serão abreviados, diferentemente do Evangelho de Marcos, que não usa esse tempo futuro. No Evangelho de Mateus, reforça-se a ideia de que o evento ainda está para acontecer, mesmo estando a Escritura acontecendo e sendo lida nos anos 80 do primeiro século. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. É a terceira vez que adverte-se para o cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, já mencionado no verso 5, no verso 11 e agora no verso 23. Então a gente percebe que isso é uma ação bastante importante, é uma situação que precisa ser advertida constantemente. Então, no pequeno texto, 3 vezes já se menciona esse cuidado com os falsos cristos. Não acrediteis quando disserem que ele está aqui ou acolá. Exige-se dos discípulos a incredulidade a respeito dos falsos cristos e falsos mestres. Ele vai dizendo ainda no verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, exige-se dos discípulos um ceticismo em relação a esses eventos, mesmo que façam milagres, mesmo que façam ações sobrenaturais, portentosas, não acreditem, não se deixe levar, não acredite se alguém vem dizendo que é o enviado de Deus, que Deus o enviou, que Deus o elegeu para reconstruir as coisas, para consertar o mundo, para consertar o país, para consertar
as coisas, a sociedade, não acrediteis. Exige-se do discípulo uma descrença completa em relação a esses falsos messias, falsos profetas que virão antes da vinda do Senhor. Não acreditem neles, não se deixem levar por eles, são enganadores, fingem que são cristãos, fingem que gostam de Deus, usam o nome de Deus, entram no meio das igrejas, convencem muitos líderes, porque muitas vezes prometem a esses líderes algumas vantagens econômicas ou políticas, mas não se deixe levar por essas pessoas. Essa é a advertência. Exige-se do discípulo uma descrença total para com qualquer pessoa que se apresente antes da vinda do Senhor como sendo enviado de Deus, como sendo um representante de Deus, alguém que vai resolver os problemas. Cuidado, essa é a advertência muito repetida aqui no nosso texto. Os eleitos são aqueles que andam no caminho do Senhor, que abraçaram o caminho de Jesus, aqueles que se abriram para o Evangelho de Jesus e que se apegam a esse caminho de amor, da paz, da não resistência, como ele diz, olha, fuja quando vier a perseguição, não enfrente, não lute. Esses são os eleitos, aqueles que escolheram o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho de Jesus, que exige de nós essa confiança na ação de Deus e não em resolver as coisas na violência e na força. Verso 25, vede que vô-lo tenho predito. Mais uma vez, reforça-se esse apelo aos discípulos a não se deixarem levar por esses falsos profetas e cristos. E verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Bem, o deserto era, principalmente naqueles dias do primeiro século, muito usado por falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, falsos enviados de Deus que levavam multidões para o deserto na promessa, na expectativa de que Deus viria e intervir, como fez na época de Moisés. E Joséfo fala de muitos desses falsos profetas do primeiro século, que antecederam a guerra judaica e que depois da guerra judaica de 66 e 70 também continuaram aparecendo. E esses falsos cristos ou falsos líderes enganaram muitas pessoas, levaram à morte milhares de pessoas na espada dos romanos, porque eles acreditavam nesses líderes, achando que realmente, seguindo a esses líderes, eles estavam seguindo a Deus e eram levados para o deserto e ali eram mortos, ou foram mortos pelos romanos como rebeldes. Então a advertência não apenas se estende para aqueles dias, mas para todos os tempos em que o deserto seria o lugar da preparação para a terra nova. Então muitas vezes se usa essa expressão, essa figura para convencer os seguidores de que o livramento vai vir ou que o Cristo estará no deserto. E a última observação, ele no interior da casa, não acrediteis. No Sermão da Montanha, lá nos capítulos 5, 6 e 7, o interior da casa é o lugar da oração secreta, o lugar onde a gente encontra Deus ou comunga com Deus em oração, um lugar que deve ser buscado sozinho, que em secreto o Senhor vai nos abençoar. No capítulo 24, no último discurso, o discurso apocalíptico, a casa pode ser perigosa no sentido de que podem indicar ali a presença do Cristo, e se assim for, olha, ele está no interior da casa, não acrediteis. Bem, esse trecho que apresenta o quinto sinal, que é a abominação do lugar santo, exige dos discípulos a fuga, e a advertência constante é repetida. Não acrediteis nos falsos profetas, nos falsos messias, porque muitos virão dizendo ser o Senhor ou em nome do Senhor e enganarão a muitas pessoas. Seja cético, essa é a advertência do texto. Seja incrédulo em relação a essas pessoas e fique firme no Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, o Evangelho da paz,
o evangelho que dá esperança na vinda do Senhor, que é o próximo texto que vamos abordar na próxima oportunidade. Um abraço.